Essa capacidade faz com que o homem consuma alguns tipos de cogumelos como alimento. Mas há espécies que têm outros usos. Desde a antiguidade, o homem descobriu as propriedades embriagantes dos cogumelos e a psilocina. A ingestão desses cogumelos produz estados alterados de consciência, que se manifestam de diversas formas. Esses cogumelos são ingeridos com mel, com biscoitos, com chá. Ele produz uma excitação prazerosa, uma mudança na percepção, na frequência respiratória, e a pessoa vai entrando num estado de alegria, de euforia, e acaba ficando muito sensível ao mundo exterior. Tive essa experiência há muitos anos. No entanto, me lembro nitidamente. Não sinto necessidade de repetir, mas foi uma experiência importante em seu momento. Senti uma ruptura das relações de espaço e tempo, das minhas relações com o espaço e o tempo. No início, a viagem foi super forte. Me sentia mal e queria vomitar. Mas num lapso de tempo muito longo, porque passa um certo tempo. O transcorrer do tempo perde importância. A sucessão de instantes também, porque é tudo como um só instante. Eu chorei muito, umas 2 horas, e senti uma tristeza muito forte. E eu nem sabia o porquê daquela tristeza. A distinção entre o mundo e eu, de alguma maneira, não existia. Eu era como parte de tudo. Tudo foi surgindo como coisas da infância e umas dores muito fortes que nunca havia sentido. Eu acho que não entendo bem o que aconteceu, porque essa não é uma questão de razão e sim de vivência. Tomei consciência da importância que era ter uma família e das pessoas que estavam fazendo parte da minha vida. E a importância de estar rodeada de gente que eu considerava importante. Os cogumelos permitem que você explore o cosmo, que leva dentro de si o ar, o fogo, a água, que são representações racionais, mas são energias, são forças, e você se conecta com isso, consegue senti-lo. Se a pessoa está preparada para a viagem, pode ir se orientando progressivamente em direção ao destino que quer tomar. Contato com os mortos, ver o futuro, contato com a terra, ou apenas uma viagem de depuração. As propriedades embriagantes dos cogumelos produzem experiências transcendentes, que descobrem outras dimensões do mundo. É como pertencer ao mundo natural. Sentir que o planeta se move, sentir que a Terra é antiga, sentir, pensar, dizer, sentir que estamos conectados com o mundo dos sapos, dos répteis, e que tudo isso é real, não é algo científico. Os cogumelos me deram a chance de conhecer uma realidade paralela. Quando estou naquele estado, é uma realidade muito mais verdadeira. Então, como cogumelos para acostumar meu cérebro à existência dessa realidade. Existem vários mundos e existem mais dimensões do que se pode imaginar. Quando come cogumelos, atinge outras dimensões, outros pontos de vista, outras realidades. E nesse sentido, pode haver muitos relatos de visões de OVNIs. Há muitas teorias a respeito, dizem que é coisa da cabeça, alucinações, etc. Mas a questão é que existem. O mundo dos cogumelos é um mundo encantado. Chegou-se a dizer que suas sementes, as esporas,
que têm condições de sobreviver em condições climáticas extremas, chegaram na Terra provenientes do espaço, encontrando aqui um ambiente propício para sua reprodução. Acho que as esporas não resistiriam fora da atmosfera terrestre, pois elas precisam de oxigênio. A experiência com cogumelos induz a estados visionários de naves espaciais. Uma das mais comuns é a possibilidade de perseguir formas de vida extraterrestre. São frequentes os relatos de visões coletivas de OVNIs. Uma pessoa se aproximou e perguntou se já havíamos visto. Eu achei estranho, não sabia do que ela estava falando. Mandou que prestássemos atenção nos supostos aviões que estavam passando e que notássemos que passavam bem baixinho. E realmente passavam muitos. E é claro, já estávamos atentos, pois antes eu não havia reparado. E eram uns triângulos pequenos, pretinhos, com 3 luzes, que acendiam e apagavam. E passavam o tempo todo. Nós gritávamos que eram OVNIs. Meu namorado fazia sinal para eles. Nós os víamos, mas os que estavam dentro da barraca não acordaram. Não sei se não acreditaram ou o que foi que aconteceu, mas não acordaram. Foi impressionante. Concentre energia e olhe para o céu. Com certeza vai haver atividade. Imagine que no topo dessa montanha, assim como passa um avião, passa uma nave. Foi impressionante. Eu ria de nervosa. Fiquei com falta de ar, pois não acreditava no que estava acontecendo. Eu ficava perguntando se os outros estavam vendo a mesma coisa, e eles diziam que sim. E eu pedi para descreverem o que viam, para ver se era a mesma coisa ou se era efeito do cogumelo. Mas todos vimos a mesma coisa. Não é questão de convencer. É simplesmente uma coisa que está aí, como os gnomos. O simples fato de ter chegado a esta realidade como uma coisa imaginária significa que em outras realidades já existe. Sob o efeito de cogumelos, olhamos para o céu e vemos muitas estrelas cadentes, mas às vezes vemos luzes que não são de estrelas, e é isso que chamamos de OVNI. Também são comuns os relatos de que, além dos cogumelos, encontram-se pequenas criaturas, fadas, duendes e gnomos, nos bosques. Na primeira viagem, eu me sentia como se fosse um duende. Eu me sentia fisicamente como um duende. E sinto que corri riscos que não correria se não me sentisse daquela maneira. Como, por exemplo, entrar no meio de um roseiral. Mas é como se eu soubesse o que tinha de fazer. Era como se dominasse uma técnica que nunca havia aprendido, mas que naquele momento eu dominava. Algumas drogas tentam fazê-lo voltar a esse estado de infância, ao estado de contato com o mistério, com os gnomos e as fadas. As pessoas que viveram esse tipo de experiência são muito convincentes quando falam dela. Se existem elementos da natureza, sim, eu sinto. Nunca vi um homenzinho, mas acho que é porque não há necessidade. Já o sinto bastante. As propriedades embriagantes dos cogumelos são conhecidas pelo homem desde a mais remota antiguidade. O ácido lisérgico LSD foi descoberto no berço da civilização ocidental. Os gregos e romanos utilizavam vários tipos de cogumelos em seus rituais. Alguns eram até tóxicos, mas deles extraíam o ácido lisérgico e entravam num estado de alteração mental. Na antiguidade, na Europa e na Ásia, o cogumelo alucinógeno mais conhecido era o Amanita muscaria, que era utilizado em práticas de magia e, mais recentemente, também se associa a diversas expressões artísticas.
Antônio Gaudí, o general arquiteto catalão, precursor do modernismo, criou uma arquitetura fantástica e visionária. Dizem que é possível que Gaudí tenha consumido Amanita muscaria. Em Alice no País das Maravilhas, há um capítulo dedicado aos cogumelos, que tem a capacidade de alterar o tamanho de Alice. Numa história em quadrinhos belga, o herói encontra um cogumelo gigante em um asteroide proveniente do espaço. Desde a época dos gregos, busca-se uma maneira de alterar os estados mentais. Isso aconteceu em todas as culturas. Os hindus usavam a Amanita muscaria para alucinar e alcançar o nirvana. Nos anos 60 e 70, nasceu uma geração de jovens que acreditou no amor como forma de se rebelar contra a guerra. O cogumelo tem amor. Por isso, nos anos 60, chegamos àquele ponto. Os hippies falavam de paz, de amor. Dá para sentir. Há amor nisso. Cada vez que você canta ou demonstra alegria, a coisa cresce porque há algo que dá uma sensação de felicidade, de êxtase. Os jovens do Sol criaram uma vasta forma de expressão cultural, política, científica e espiritual, realizando uma dança tântrica, impregnada de substâncias psicodélicas. Isso marcou, pelo menos a mim, marcou muito por ter tido minha adolescência naquela época, que tive a chance de saborear a liberdade. O que nós buscávamos era viver melhor, sermos melhores, gente moralmente diferente, socialmente diferente. Acho que foi quando começou a crise do mundo racional. Os psiconautas seguem seu caminho e já se encontram perto do local onde marcaram com os amigos. Psiconautas. O xamã era visto como um ser satanizado, então os rituais foram proibidos. Eles passaram a ter um apelo satânico e esse apelo se manteve desde aquela época até agora. Esses povos consideravam a alucinação uma prática sagrada, chocando-se com outras sociedades onde era um tabu. Quando comecei a transgredir os tabus, passei a perceber que eram ferramentas de dominação. Ou seja, que os medos eram impostos através de instrumentos de dominação, de autodominação e de dominação dos demais. E quando você transgride os tabus, também perde os medos e começa a descobrir as possibilidades do ser que você é. Algumas horas mais tarde, os psiconautas se reúnem e iniciam a parte prévia ao ritual, a busca aos cogumelos. Os que chegaram antes já haviam recolhido alguns. Mas nós também temos de colher alguns. Então, vamos para algum lugar da estrada onde possa haver cogumelos e começamos a encontrá-los aos poucos. Nós os colhemos, pedimos permissão e os levamos. Nem todos os cogumelos são alucinógenos. Alguns podem ser tóxicos. Os da espécie Psilocybia cubensis são reconhecidos pela cor parda debaixo do chapéu e por um anel que rodeia o tronco. A cor escura indica a presença de psilocibina.
O Gênesis na religião católica fala de um paraíso onde Adão e Eva viviam na felicidade da inocência, até que romperam o tabu. Comeram o fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal, sendo expulsos do paraíso e perdendo a comunicação direta com Deus. Interpreto o ato de comer o fruto da árvore do conhecimento como o começo do ato de raciocinar, de fazer distinções, criar linguagens, que começa a me distinguir do outro, a me distinguir do mundo, e assim a romper minha relação com o universo. Isso produz muita angústia e culpa. E a pessoa é expulsa do paraíso porque rompeu sua relação com Deus, que é uma metáfora da totalidade. Os cogumelos mágicos são experiências mágico-religiosas. É essa busca de algo que algumas religiões chamam de Deus, outras chamam de energia. Acho que é a busca da totalidade, que permitisse encontrar essa totalidade dentro de você. E os cogumelos possibilitam o encontro com esse Deus, com essa energia. As pessoas que tomam psilocibina experimentam uma interação com todo o mundo. A primeira vez é assim. É algo parecido com o que os hindus e budistas chamam de Sartori ou Nirvana. Através dos cogumelos, a pessoa busca saber quem é ela nesse espaço, como se relaciona com a Terra, e nem tanto a Terra enquanto árvores e montanhas, e sim essa energia feminina e masculina que é a parte da gente. No momento em que você sente essas duas energias, pode estar muito tranquilo com o mundo. Não sei como explicar isso, mas sinto que entendi o sentido da vida. Sinto que compreendi o sentido da vida. Acho que entendi coisas da sabedoria popular, tipo, é plantando que se colhe. Uma frase muito simples que as pessoas dizem toda hora, mas não aplicam, não vivem isso com consciência. E eu senti que haviam muitas coisas na minha vida que estavam claras e que havia entendido o porquê de estarmos no mundo. E começava a entender que aquele não era um fenômeno isolado, que não era um problema de uns poucos que queriam drogar-se para se divertir. Claro que também há desses. Encontrei um grupo que ia ler o mundo através disso. Então, vi que era uma forma de leitura dos outros e de mim. O interessante em usar drogas é o fato da pessoa estar infringindo uma proibição. E isso é fascinante sempre. É como explorar fora dos muros. Mas também acho que quando você já explorou, descobre essa espécie de beatitude por estar dissolvido no todo. E eu, pessoalmente, acho que há outros caminhos mais gratificantes para chegar à liberdade. Porque acho que o caminho da droga não leva necessariamente à liberdade.
Penso estar enganado, mas, pelo menos no meu caso, não levam. Psiconautas. Psiconautas. Depois de colher bastante cogumelos, os psiconautas se dirigem ao lugar onde vai se realizar o ritual. Caminhamos bastante para chegar ao local, que chamamos de Ongli, um lugar rodeado de montanhas. Aí fazemos uma fogueira, que também é muito importante. Eu tentava me concentrar, fechava os olhos e tentava entrar no ritmo daquilo que estávamos fazendo. Começamos a fazer uma espécie de sopa, um caldo. A receita é muito simples. Basta colocar água numa panela. Antes de ferver, colocamos os cogumelos para irem soltando. Se for bastante gente, colocamos muitos. Existem doses que são xamânicas, mas os cogumelos sempre devem ser lavados, porque às vezes estão no esterco. Desta vez, usamos entre 15 e 20 cogumelos, entre grandes e pequenos. Havia uns bem pequenos, mas foram entre 15 e 20 cogumelos para 5 pessoas. O ritual é bonito porque no início, cada um vai tentando encontrar o seu jeito de entrar no clima. Então, ficamos tocando instrumentos sem parar. Alguém sempre está tocando. Então, quando todos entram no clima, é fácil deixar rolar. Há uma alegria coletiva. A psilocibina exalta os ânimos, a euforia. Então, essa alegria coletiva pode chegar a dimensões espetaculares. Obviamente, de acordo com a quantidade ingerida. Essa coisa do cogumelo é estranha. Comigo já aconteceu de comer 5 cogumelos e ter uma viagem bem fraca. E já aconteceu de comer um só e ter tido uma viagem forte. É muito relativo. Desta vez foi bem forte, apesar da dose ter sido pequena. Não sei se deixamos muito tempo na fervura. Saiu toda a psilocibina e ficou super forte. A experiência foi super mágica. Era uma sensação de felicidade, de estar completamente entregue. É como sentir o amor, mas não é o amor definível. Porque acho que a realidade se constrói através da linguagem, e ali a linguagem já não existe. São sensações que não podem estar ordenadas racionalmente. A psilocibina e a psilocina são substâncias que produzem alterações na percepção das emoções e dos objetos. Alteram também o mundo externo e interno da pessoa. Alteram o afeto, a sensibilidade e a sensualidade. É a sensação de estar flutuando. Eu, que já conheço a sensação, começo a perceber que é uma espécie de irrealidade, como se estivesse num sonho. É um estado de alteração, de excitação progressiva, até o ponto de apresentar alucinações, de perder o limite,
chegando a um estado de diferenciação do eu ou degeneração daquilo que você é para se tornar outra pessoa totalmente diferente. Chamo os cogumelos de meninos mágicos, porque eles me conectam com a inocência, com a pureza e muito mais do que a alucinação mental e de ver formas. É uma energia que faz com que eu perceba quem eu sou e nessa hora posso me comunicar com o todo. Se os efeitos psicomiméticos, ou seja, que simulam um quadro de psicose, fossem os únicos efeitos dos cogumelos, seria uma maravilha. Mas a verdade é que os psicomiméticos também desencadeiam reações de paranoia, de perseguição, atitudes agressivas. Perde-se o limite para a sexualidade, para o consumo de comida, de bebida, para a propriedade privada, para o horário de trabalho, o que geraria um caos psicossocial. Um de nossos neurotransmissores, que nos mantém vivos, baixa tanto de concentração dentro de nosso corpo que ficamos como se estivéssemos para morrer, agonizando. E antes da morte, deliramos e somos sensíveis. Porque os efeitos da psilocibina nos núcleos da base do cérebro provoca a destruição desses núcleos, que são a conexão entre a parte baixa do cérebro e o córtex cerebral. Você tem que vencer muitos medos e enfrentar a morte. Por isso, quando alguém vai comer, que é parecido com fazer a viagem, tem de fazê-lo com um xamã. Você pode morrer se fizer sozinho. Sua alma, seu espírito pode ir embora. Quando você está comendo cogumelo, está ciente da responsabilidade e que tem de ser forte, porque só depende de você estar ou não vivo no dia seguinte. Não concebo alguém comer cogumelos e não voltar da viagem. Bem, o ritual é algo muito pessoal, mesmo se realizado em conjunto. A questão é tratar de se concentrar, fazer uma boa viagem e falar com a Mãe Natureza, pois o objetivo é conectar-se com ela. Depois você come o cogumelo. Primeiro toma a água da panela, que fica escurinha, parece que tem azeite. Depois você come o cogumelo. Isso dá suporte à viagem. O início da viagem foi difícil, porque tinha muita gente, muito movimento, e você está tão sensível a tudo que percebe os mínimos detalhes. Os sons ficam bem mais altos. Então, foi um processo de começar a me conectar comigo mesma, através dos tambores e do fogo, pois o fogo ajuda a canalizar a energia. E a sensação era forte. Eu estava de olhos fechados, mas vi tudo o que estava ao redor. Era como uma onipresença muito forte, algo de buscar o equilíbrio. Era uma coisa comigo, não tanto com as pessoas, nem com o espaço. No início, você tem de se conectar para saber como está. Então, rolou a conexão, começamos a soltar a voz, todos na mesma energia. Foi muito bonito. A gente se conectou, cantou. Era outra dimensão. Era como estar em outro espaço, só que dentro deste. Era tudo a nível de energia e além do corpo, porque não há nenhuma transformação física. É uma transformação de consciência. O início sempre é forte. É uma adaptação a essa nova realidade. Rola uma espécie de mal-estar. A pessoa tem de se tranquilizar, saber que aquilo que está acontecendo dentro do seu corpo é bom. Depois é uma alegria absoluta. E sentimos muito carinho pelas pessoas que estão compartilhando aquele momento.
psiconautas. É muito de cogumelo, porque são sensações muito fortes. Para mim, a primeira sensação foi de muita alegria, muita união com as pessoas, muita vitalidade, muita força. E acho que a conexão com a lua, com a noite, as estrelas, a sensação de que tudo isso é imenso e que você é igualmente imenso por dentro. Para o viajante, aquilo é uma realidade e ele a vive como uma façanha. Não sei como explicar o que se sente. Não é o êxtase que um orgasmo proporciona, mas é comparável em termos físicos e mentais com o que você sente ao redor. Você se sente conectado com tudo e se sente vivo e feliz pelo que está acontecendo. E isso lhe obriga a se mexer, a cantar ou mesmo a ficar quieto. Mas com uma visão de integridade muito forte com o resto das coisas ao redor. É o que eu chamaria de êxtase. Os sentimentos sublimes, a sensibilidade, a parestética, ou seja, algo que vai além da estética. Tudo isso se une e provoca uma explosão na pessoa. Mas não é uma explosão desbaratadora. É mais a sensação da mudança de um estado de consciência para outro completamente diferente. O êxtase é uma experiência mística, algo que está por dentro e que você não pode perceber. Mas quando você está em êxtase, tudo ao seu redor está unido. O cosmo e você são um só. O êxtase é esse buraco, esse vácuo que se abre para outra dimensão. Os cogumelos possibilitam que você se conecte com a essência das coisas e de si mesmo, porque acho que as relações com o cosmo e com a natureza estão dentro de nós mesmos. Não são tão evidentes. Quando como cogumelo, sinto que a terra está viva e me sinto parte dela, como uma árvore. Por isso tenho tanto carinho por ela. Não é aquela coisa de achar a árvore linda, não. É realmente carinho, porque a sinto tão viva quanto eu. Não sei, é uma certeza de que é algo muito mágico e muito bonito. A terra é um grande organismo vivo e nós somos parte dela, como tudo é. Outra percepção de quem está sob efeito de cogumelos é a de perceber o planeta como um organismo vivo. Passa a um mundo onde pode perceber sua relação com a natureza. A árvore, por exemplo, está ali. E é um ser que lhe pertence. E ele pertence a esse outro ser. A ideia de considerar a Terra como um ser vivo não é absurda. Em 1969, James Lovelock apresentou a teoria Gaiac, que afirmava que a Terra era um organismo vivo, do qual nós e outras espécies fazemos parte. Isso significaria que a vida está formada por pequenos sistemas vivos que formam um maior. Assim como pequenos organismos unicelulares com vida própria formam nosso corpo, fazemos parte do planeta Terra, que está vivo. Essa teoria concorda com o pensamento dos antigos, que consideravam a Terra a deusa mãe, a energia criadora de vida. Gaia é como foi chamada a Terra, a nave que está viajando. Essa nave é a Mãe Terra, que é abundante. É dali que está saindo sua comida, sua sobrevivência, graças ao que você retira do solo.
Ela permite que você coma, beba, viva e flua em termos biológicos. Vejo a natureza como um só ser, a Terra como um ser vivo. Temos de buscar a maneira de nos comunicarmos. Acho que não só os cogumelos, mas também outras plantas que foram usadas na antiguidade têm de ser retomadas para ter essa conexão com a Mãe Terra. Sinto que o cogumelo aparece quando as pessoas estão prontas. Não acho que seja uma experiência para todos, pois nem todos estão preparados para encontrar-se com si mesmo. É uma coisa muito forte. Eu sinto que tive contato com os cogumelos porque, de alguma forma, estava preparada para isso. Não sei se todo mundo está preparado, porque é uma experiência muito forte na vida. Acho que a vida tem de decidir. Qual a teoria para termos chegado aos cogumelos? Acho que não temos alternativa. Quer dizer, para certas pessoas não há outras alternativas. Uma das maneiras de manifestar essa força é através do cogumelo. Mas é claro, não é a única maneira de se relacionar com um todo. É uma a mais. E é efetiva. Claro que nem todos devem comer cogumelos, só aqueles que recebem o chamado. Alguns não estão preparados. Acho que no mundo comum, o ato criativo é que nos permite sentir essa energia da Gaia. O ato criativo com o corpo, com as mãos, com as relações com o próximo. Acho que a manifestação de Gaia, como energia feminina e criadora, é através da criatividade. Gaia é a energia da vida no universo. Uma inteligência criadora da qual nós, seres humanos, fazemos parte. Acho que as drogas ou a experiência mística são formas que as pessoas vão encontrando para buscar este caminho que os leve à descoberta de sua própria potencialidade. Também pode ser através da arte ou do trabalho intenso em certos campos que lhes permite explorar seu ser, e há muitos caminhos para explorar o próprio ser. Acho que esse é o ponto importante. A existência é uma força muito poderosa. Quando um professor ensina ao seu aluno o caminho da perfeição, está tentando ensinar que ele, a estrela, a árvore e tudo que está na natureza são a mesma coisa e têm o mesmo poder. Um poder que vem de dentro. Quando você percebe seu poder na natureza, que a flor é um milagre, que nascer é um milagre, que o ato de dar à luz é um milagre, você consegue entender que pode chegar a ser útil em certas coisas. Acho que todos os seres humanos têm um potencial escondido, como as sementes, que um dia crescem e viram árvores. Nós temos uma semente do ser, e cada um vai por seu caminho. Então, o importante é não perder esse caminho, não perder o contato com esse ser potencial que cada um de nós é. E isso é que vai nos permitir ser livres, ou seja, florescer.